Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, você já parou para pensar por que soltaram Barrabás e não Jesus? Jesus era um homem que era muito seguido, era um homem que só fez o bem na terra, tanto ele fazia milagre como ele tinha discípulos. E por que naquela hora que as pessoas tiveram de escolheram soltar Barrabás e mataram Jesus? Eu não sei se você para estudar a Bíblia e refletir o porquê das coisas e o que Deus quis nos ensinar com esses atos, com essas situações, o que Deus quer nos ensinar com as histórias bíblicas. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a história de Lampião. Lampião foi um homem muito brabo que fazia justiça com as suas próprias mãos. E ele, no Nordeste, na época que ele estava na terra, ele foi um homem muito conhecido. Muitos odiavam ele e muitos idolatravam ele, exatamente como Barrabás. Barrabás, ele não só era um ladrão, Barrabás, ele também era adorado na época por pessoas pobres, por pessoas carentes, por Barrabás buscar da forma dele, as coisas dele, fazer justiça com as suas próprias mãos. Então, na época que Jesus foi crucificado, o rei, ele não achou muito motivos para matar Jesus. Ele deixou bem claro que ele achava que Jesus era um homem que não merecia morrer daquela forma. Então, o Herodes botou na mão das pessoas, para que as pessoas ela pudessem ter o direito de escolher, já que naquela época ele soltava algum prisioneiro, que era uma época de festa, para comemorarem. Então ele deixou para as pessoas ter esse poder de decisão na mão. Então, na mente do rei, as pessoas iam escolher Jesus, já que Jesus era um homem que fazia milagre e que tinha muitos seguidores. O rei, ele fez essa objeção para as pessoas. Na mente do rei, ele ia ser solto. E ele deixava bem claro que ele não era muito de acordo crucificar Jesus. Ele não via motivos. E o rei se surpreendeu quando as pessoas escolheram Barrabás. Mas por que as pessoas escolheram Barrabás? E por que não Jesus? Quando as pessoas começaram a ver a realidade do que Jesus ensinava, na teoria, quando você escuta algumas coisas, você leva numa opinião. Na prática, é outra coisa, né? Até hoje. Quando você aprende uma coisa, quando você vai para a prática, você vê que não é bem aquilo que você pensava, na prática. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus naquela época. As pessoas eram acostumadas a ver Jesus ressuscitar os mortos. As pessoas viam Jesus fazer os milagres, ter muitos discípulos, e as pessoas confiavam muito em Jesus. As pessoas acreditavam que com Jesus elas podiam tudo. Então elas confiavam cegamente nas direções de Jesus, no que o Jesus ensinava. Então, quando houve aquele rebuliço na vida de Jesus e as pessoas viram o que estava acontecendo com Jesus, as pessoas não entenderam. Elas passaram a descrer de tudo que Jesus ensinou, porque elas acreditavam que Jesus podia tudo.
elas acreditavam justamente naquilo que Jesus ensinou, mas elas não conseguiam ter a dimensão sobre a espiritualidade. Então ela não discerniu que Jesus falava uma coisa, fazia os milagres, ressuscitava os mortos, então ele podia tudo, ele podia o que o homem não podia. E como isso estava acontecendo com ele? De repente ele perdeu os poderes? As pessoas ficaram sem entender. Então, elas, na hora do vamos ver, na hora da prática, entre Jesus e Barrabás, elas preferiram soltar Barrabás, já que Barrabás, ele também era um cara conhecido e que fazia os roubos dele, as práticas erradas, mas ele também ajudava pessoas carentes. Isso eu conheci pessoalmente na terra. Um homem que roubava, que assaltava banco, casa lotérica, e muita gente gostava dele. Inclusive ele era um filho de uma mãe de santo, lá na Bahia, no terreiro de Candomblé. E quando mataram esse homem, eu fiquei me perguntando, me questionando. Eu ainda vivia no pecado, buscando conhecimento do que era a espiritualidade, do que era Deus. E aí eu lembro que eu fiz essa pergunta, né, para minha mãe. Eu disse, como pode? O filho dessa mãe de santo morreu e ele não fazia tudo, não pagava festas de candomblé, de barracões, dava bode, dava galinha, fazia tudo e mataram ele. E na época, a resposta que a minha mãe me deu foi que ele era filho de um orixá, que era Ogum, e que Ogum ele não admitia injustiça, e ele vivia de roubo. Ele mesmo fazia a justiça dele. Ele roubava dos ricos e fazia caridade. Ele era um homem muito bom. Ele abominava roubo na pobreza. Pessoas que roubavam pobres, pessoas que se sujavam com besteira, que faziam coisas erradas por besteira. Então as práticas dele eram enormes. Ele assaltava banco, esse homem eu conheci pessoalmente. Ele assaltava banco, casa lotérica, só coisa bem articulada, que ele estudava, fazia um plano para poder cometer esse crime. E ele era um cara que todo mundo gostava dele no interior. A mãe dele mesmo idolatrava ele, porque ele comprava o melhor colchão, a melhor geladeira para a casa dela. Ele era um filho muito bom. Então, na época, foi essa a resposta que me deram. Que ele era filho de Ogum, e que Ogum era o pai da justiça, e que mesmo ele sabendo o orixá que ele carregava, ele não deixou de roubar, e por isso ele morreu, porque ele não obedecia às leis espirituais, ele fazia da regra dele. E eu comparo essas minhas experiências, tantos bíblicas como no passado, que foi do Lampião. Quem conheceu a história de Lampião sabe que existe museu de Lampião. Lampião, existe estátua de Lampião. Ele foi um homem que muitos adoraram e muitos odiaram. Se dividiam os valores. E quando eu fui crescendo e fui ouvindo que a minha mãe tinha enterrado 10 filhos, eu desejava muito ter meus irmãos. E eu me perguntava dentro de mim, por que era que eu não tinha os meus irmãos? Eu era uma pessoa carente, faminta de família. Passei vários natais chorando quando eu via as famílias reunidas. E eu não entendia muito a minha vida. Um dia, o meu pai disse para minha mãe, eu ainda muito nova, os dois estavam discutindo, e o meu pai disse, olhando para minha mãe, que a minha mãe era uma mulher muito ruim, e que ela tinha enterrado 10 filhos, e mesmo assim ela não via o quanto ela era ruim.
E naquela hora que eu vi aquilo, eu abri os meus olhos, sem conhecimento, muito nova, e não entendi o que meu pai quis dizer com aquilo. Meu pai estava jogando na cara da minha mãe o quanto ela era ruim, mal agradecida, de certa forma, os dois discutindo. E estava jogando na cara da minha mãe como se a minha mãe fosse a culpada das 10 mortes dos filhos dela. E eu fiquei sem entender sobre aquilo. Com o decorrer da minha vida e com as minhas experiências, quando eu passei a conhecer realmente de fato o que eram as personalidades das pessoas, o que significava a vida, eu passei a entender, ainda no pecado, que de certa forma, se eu era filha única, ainda era o bem que Deus estava fazendo na minha família. Porque a minha mãe era uma pessoa narcisista que brigava por tudo e que não tinha união com ninguém, nem com a mãe dela, nem com o marido, nem comigo. E eu também dizia, se ela não estava brigando com um, tinha que estar brigando com outro. E era como se isso fizesse bem à alma dela. Ela está brigando com alguém. Eu observava isso. Dava muito conselho, chamava ela para ir para um psicólogo, dizia que ela tinha que buscar tratamento e ela não acreditava. Então, quando eu comecei a amadurecer, eu entendi que a minha mãe não tinha os 10 filhos e que ainda assim era o bem que Deus tinha feito na minha família. Porque ia ser uma desunião terrível, ia ser uma tragédia familiar. Ninguém se dando bem com ninguém, cada um por si, ia ter muita briga. Eu entendi ainda no pecado sobre isso. Quando eu consegui ter a dimensão do mundo espiritual e buscar a Deus, eu entendi sobre as escrituras bíblicas. Deus diz que Deus, ele não é homem que faça nada que se arrependa. Que ele não é homem para que se arrependa. E sim, é o homem que tem que se arrepender. Deus diz isso. Todas as mortes que tem na Bíblia de crianças, mortes precoces, as primícias que a Bíblia fala, foi direções que Deus deu e as pessoas fizeram o ao contrário, né? Na época de Moisés, todas as crianças foram mortas quando não acreditaram no recado que Moisés deu. Então, o que Moisés falou se cumpriu. Todas as crianças morreram pelas pessoas não crerem em Deus. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu entendi que através do pecado das pessoas, Deus também, ele não perdoava os pecados sem mostrar a direção correta aos seres humanos. Eu identifiquei isso, porque todas as mortes que Deus ensina na Bíblia é para que ele mostre um sentido, para que você entenda que existe um sentido àquela morte. Não tem nenhuma morte na Bíblia precoce, de criança ou de pessoas novas, que Deus não esteja ensinando algo àquela pessoa. Que ela pode errar, mas que o erro tem consequência. Davi foi um exemplo. Deus disse para Davi que perdoava os pecados dele, mas provavelmente o filho dele ia morrer. E morreu. Então, quando a gente começa a ler realmente as escrituras e se basear na vida até hoje, a gente começa a aprender que o mesmo Deus de antes é o mesmo Deus de hoje. Quando Deus diz nas escrituras que do jeito que foi o início, será o fim, as pessoas olham no geral e diz que não acredita em Deus, não consegue acreditar em Deus por olhar no alto, sem estudar o que é uma justiça divina, o que é o poder do espiritual, o que significa o poder da palavra. Se as pessoas realmente, elas obedecem a Deus e o porquê do mundo está como está.
Então, quem não lê a Bíblia e não passa a buscar o conhecimento, prefere não acreditar em nada, viver apenas naquilo que o olho vê. E eu, como tive muita experiência espiritual, eu apenas brincava que eu venci o espírito da morte quando eu ainda não sabia nem o que era o espírito. Eu dizia, minha mãe enterrou 10 filhos e se eu estou viva, eu venci a morte. Brincando. Hoje eu entendo que eu passei por muitos livramentos, por muitas batalhas espirituais para chegar onde eu cheguei e entender hoje o que eu entendo. E o que eu buscava o conhecimento antes, no passado, mesmo assim, valeu a pena para mim. Eu aprendi que tudo realmente há uma consequência. Mas eu aprendi porque eu busquei o conhecimento. Onde tem pessoas que enterram um familiar, um parente, um filho e não para buscar conhecimento nenhum. Eles acham que isso veio de Deus. Deus dá a vida, Deus toma. E não é bem assim que ele ensina. Ele diz que a gente é quem tem que buscar o conhecimento, para que as coisas não passem aos nossos olhos despercebido. E aí eu entendi que tudo tem um propósito aqui na Terra. E quando as pessoas elas não acham o fundamento do problema, quando elas não buscam a história verdadeira, ela joga a responsabilidade na mão de Deus. Como se fosse Deus que escolheu aquela história, aquele fim para aquela vida. E não é bem isso que Deus diz. Se Deus disse, é Ele que tece um ser humano no ventre. Ele é quem projeta aquela vida. Ele é quem determina aquele plano na vida de um ser humano. Como pode ele fazer um plano e de repente ele abortar aquele plano por nada? Tem que ter um sentido. Se um plano é abortado, se algo acontece na nossa vida, quando a gente busca o conhecimento no manual de vida, a gente entende que o mundo espiritual quer nos dar um conhecimento, quer lhe dar uma mensagem, quer lhe ensinar alguma coisa. E as pessoas não querem acreditar da forma que Deus ensina. As pessoas querem acreditar da forma que elas querem. E foi isso que as pessoas fizeram com Jesus. Pela vista dos olhos. Elas não acreditou exatamente no que Jesus ensinou. Por ver Jesus sendo humilhado, apanhando, chicoteado com tanto poder, como ele estava passando pelo aquele sofrimento? Então as pessoas passaram a não crer no imediato, quando estava passando pela situação. Elas sabiam, porque Jesus já tinha avisado que ele ia morrer, ia ser crucificado, mas quando ela passou a ver a situação, bateu a descrença. Elas não acreditaram mais em Jesus e acreditaram mais em Barrabás. E por isso Jesus foi crucificado. Mesmo as pessoas conhecendo Jesus. Mas para você ver que uma coisa é você saber, outra coisa é você viver. É na vivência das situações que nos traz a experiência. É no conhecimento da pele, da nossa vida, da nossa matéria, que nos traz um aprendizado que ninguém tira de você. Quando você passa por uma situação e aprende, ninguém que chegar para você e disser, isso é mentira, você não vai mais acreditar na mentira do outro, porque você conhece a verdade. É isso que Deus ensina. Mas as pessoas, elas só crêem mesmo como elas querem crer. Elas não creem em Deus como Deus ensina. Elas creem em Deus como elas querem. Elas pintam o seu Deus. Por isso, elas correm atrás de religião e não para o manual, para aprender com o próprio Deus, como ele diz. Aprendam de mim. Não busque religião, aprendam de mim,
porque eu sou quem revelo a verdade e a mentira. E as pessoas vão para a mentira. Então, quando acontece algo na vida delas, elas justificam por não saber interpretar o que Deus quer ensinar. Elas não sabem o que Deus quer ensinar, então ela joga a culpa ou em karma, que é problemas de vida passadas, problemas de gerações, ou elas preferem não acreditar em nada, por rejeitar as verdades de Deus. As pessoas, elas rejeitam as verdades de Deus. Porque a verdade, quando a gente diz, e a Bíblia ensina que a verdade dói, porque realmente a verdade ensina. Deus, ele não quer que ninguém passe na terra sem aprender que ele existe. E como ele ia se mostrar que ele existe se ele não soubesse ser justo e não soubesse impor regras na vida das pessoas? Então eu não sabia entender por que a minha mãe tinha os filhos ainda vivos, chamando mamãe, e morria do nada, sem explicação médica. Eu fiquei sem entender. E eu dizia, meu Deus, eu queria tanto. Quando eu passei a sofrer com a minha mãe, eu dizia, eu queria ter os meus irmãos para que eu não sofresse na mão da minha mãe. Porque se ela tivesse todos os filhos, eu não ia sofrer. Porque ela ia se dividir. A mente dela ia estar dividida, né? Ela ia brigar com um, brigar com outro, ia cobrar a presença de um e de outro, ia xingar um e outro. Então aí eu ia me sentir mais aliviada. Como eu via que ela não tinha nenhum filho a não ser eu, é como se eu tivesse que carregar uma cruz, ser condenada por tudo, ser cobrada por tudo. E eu ficava sem entender a mente da minha mãe, a história da minha mãe. Quando eu fui para a Bíblia, eu entendi que Deus é exatamente como Ele diz que é. Não é como as pessoas pensam que Ele é. Deus, Ele é exatamente como Ele diz que é. Então não dá para imaginar um Deus que tece um ser humano no ventre de uma mãe e com pouco tempo, 1 ano, 2, aquela criança não tem mais o direito de viver. Ela perde o direito de viver e isso não tem explicação. Isso eu não conseguia entender. Então, quando a gente não entende algo, a gente joga na mão de Deus. Isso é o normal do ser humano. Quando a gente não entende Deus, a gente diz, Deus sabe de todas as coisas. É Deus que quer assim. Quando você vai para o manual, você entende que não é bem Deus que quer assim. E sim os homens que querem assim. Os homens, por rejeitar o conhecimento de Deus, os conselhos de Deus, rejeitar um conhecimento espiritual, elas pagam para ver. E tudo que Deus, Jesus ensinou que ia acontecer, aconteceu. Para que as pessoas aprendessem vivendo a situação. Quando Jesus voltou, já ressuscitado, para terminar o trabalho dele, já em espírito, se apresentando para os apóstolos acreditar em tudo exatamente como Deus ensinou, que existia uma outra vida, a vida eterna, a ressuscitação do morto, que não só existia esse plano material, foi quando caíram a ficha dele que realmente ele existia, porque eles viram o Espírito de Jesus. Jesus passou um tempo se apresentando e sumindo, se apresentando, dando um ensinamento e sumindo. E aí eles aprenderam realmente que Deus existia, porque Jesus tinha ensinado tudo e foi tudo realmente como Jesus ensinou, e não como eles viram e acharam ali que Jesus perdeu os poderes. Jesus não tem mais poder, está passando por isso. Ele perdeu os poderes e por isso as pessoas preferiram ver Barrabás solto. Exatamente como Deus tinha dito que ia acontecer. Porque as pessoas,
elas são manipuladas pelo que o olho vê. Deus ensina isso. Nós somos manipulados pelaquilo que o olho vê. Por isso que Deus diz na Bíblia que a fé é algo que não se vê. Então, se você não aprende o que está escrito, você não sabe nada. E aí joga a responsabilidade de tudo que acontece na vida, na terra, essas mortes precoces, pessoas que morrem antes do tempo, crianças morrendo. Você joga a responsabilidade na mão de Deus. Ou então você dá um delete que Deus não existe. Isso é mentira. E não é bem isso que Deus ensina. Tudo acontece exatamente como Deus diz, para que você busque o conhecimento que o mundo espiritual existe, mas não é de qualquer forma. Não é o mundo espiritual que as pessoas falam de qualquer forma, de qualquer maneira. Como você vai discernir o espírito sem ajuda nenhuma? É isso que Deus pergunta. Se você não sabe discernir nem o que você vê, você é enganado por um amigo falso, num negócio falso, nas aparências. Como você vai discernir o espírito sem conhecimento algum bíblico? Sem saber o que está acontecendo na terra? Jogando a responsabilidade na mão de Deus ou deletando Deus, achando que Deus não existe? Isso não se faz. Então, se aqueles discípulos tiveram dificuldade de acreditar, vendo tudo, e na hora que estava vivendo, eles tiveram uma dúvida, uma dificuldade de acreditar, imagine nos tempos de hoje. Realmente, acreditar no mundo espiritual é um estudo. Deus diz, busque o conhecimento para que aprenda, e que não é em um dia ou dois, não é de uma hora para outra que você vai aprender que Deus existe. É quando você busca os verdadeiros conhecimentos do que está acontecendo na terra e do que Deus escreveu há mais de 2000 anos atrás, que a Bíblia não mente. Então, se a Bíblia não mente e Deus já sabia como ia ser o fim do mundo, exatamente como no início, que as coisas só pioraram devido à multidão, à multiplicação de pessoas, realmente Deus não estava enganado com nada. E somos nós que nos enganamos nas nossas escolhas, na nossa decisão, no nosso achismo, sem direção nenhuma. Deus diz que quando você vive na terra sem direção, você vive enganado. E ele cita ainda que as pessoas que vivem por conta própria, sem direção, sem acreditar em Deus, são os loucos da terra. Então, não devemos pagar para ver, porque eu vi isso de perto. E realmente, o mundo espiritual, ele tem muito poder. Deus ensina para você que o espírito de luz que foi expulso do céu, ele tem o poder de dominar a mente das pessoas. Por ela não buscar o conhecimento, ela vai se rendendo a tudo que acontece, achando que é normal. Elas não buscam o conhecimento. Então, eu vivi isso de perto. Eu conheci um ladrão que se dizia ser um ladrão bom, um ladrão justo, um ladrão que só roubava os que merecem, os ricos, os donos de bancos, e que ele ainda fazia caridade para as pessoas. E as pessoas idolatravam ele. Eu achei muito estranho quando eu vi aquele homem morrer, porque ele era filho de uma mãe de santo poderosa na Bahia, que as pessoas pagavam caro para ver as macumbas dela, para ver a limpeza que ela fazia, porque via realmente algum agir espiritual. E como uma mãe não pode livrar a morte de um filho, desde quando ela é uma mãe de santo? Eu ficava me perguntando. E aí eles ainda o justificam por não acreditar no verdadeiro Deus. Justificam-se tudo na terra. As pessoas, quando não acreditam no verdadeiro Deus, elas apenas botam a culpa em Deus. Deus sabe de todas as coisas. E se justifica e
se vitimiza, que é a vítima, por não buscar o conhecimento. Quando Deus diz que o conhecimento liberta, cura e salva, Deus não está mentindo. E é nós que cada vez temos que se aprofundar mais o porquê das coisas. O porquê. E eu me perguntei, por que Barrabás foi solto no lugar de Jesus? Como moveu a mente das pessoas naquela época? E aí quando você estuda, você realmente aprende o porquê. Porque as pessoas são manipuladas pelo que o olho vê. Elas acreditam apenas naquilo que o olho vê. Então, sem o conhecimento, qualquer espírito se passa pelo Espírito Santo. Infelizmente. Deus diz que tudo que está escrito vai se cumprir. E é você que tem que buscar o conhecimento para entender a sua geração, a sua vida, para que Deus entre nela com providência e sabedoria. Quando você tem sabedoria de Deus, nada mais lhe engana. Nada mais distorce aquilo que Deus ensina para você. E eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E até o próximo vídeo.